A sala de reuniões da Vertex Investimentos exalava um perfume de couro caro e café recém-passado, um ambiente onde o poder era medido pela altura do prédio e pela firmeza do aperto de mão. Eu estava sentada ao lado de Bruno, meu marido, segurando a pasta que continha o projeto que eu mesma desenvolvera por meses. Bruno, no entanto, mantinha sua mão sobre a minha, não em um gesto de apoio, mas como um aviso físico para que eu permanecesse imóvel e calada. Ele sempre acreditou que meu papel na empresa era o de uma assistente de luxo, alguém para organizar planilhas e sorrir para os clientes enquanto ele brilhava no palco. Quando chegou o momento de discutir a falha logística que estava drenando os lucros da nossa startup, eu senti o impulso de abrir a pasta e falar. Minha solução de inteligência de dados era a única saída viável para evitar a quebra, mas Bruno me interrompeu antes mesmo que eu pudesse pigarrear para começar. Minha esposa está aqui apenas para suporte administrativo, senhores, ele disse, com um sorriso condescendente que fez meu sangue ferver sob a pele pálida. Helena tem ótimas ideias para o jantar de confraternização, mas deixemos os negócios pesados para quem entende de mercado e estratégia real, concluiu ele. Eu senti a humilhação descer pela minha garganta como um gole de vinagre puro. Os 4 investidores ao redor da mesa trocaram olhares rápidos, e o silêncio que se seguiu foi uma sentença de insignificância que Bruno me impunha. Ele voltou a falar sobre gráficos obsoletos, ignorando o buraco negro financeiro. Bruno, se me permite, eu analisei o código da última remessa e descobri que... Tentei falar, mas ele apertou meu pulso sob a mesa com uma força desnecessária. Agora não, Helena. Não queremos desperdiçar o tempo valioso desses homens com suposições amadoras de quem passa o dia revisando apresentações de slides. O desdém na voz dele era tão cortante que vi um dos investidores, um homem de cabelos grisalhos e olhar penetrante chamado Sr. Kaufmann, franzir o senho. Ele era o maior acionista da mesa e a peça-chave para o aporte que salvaria a empresa. Bruno continuava seu monólogo arrogante, cavando a própria cova. Eu abaixei a cabeça, sentindo-me pequena naquela cadeira de design caro. Por que eu permitirá que ele me reduzisse a uma sombra por tanto tempo? Eu era a mente por trás da tecnologia, mas ele era o rosto que o mundo via, o rosto que agora me silenciava diante da oportunidade da minha vida profissional e pessoal. Bruno começou a projetar slides que eu mesma tinha feito, mas ele saltava as partes técnicas cruciais, temendo que qualquer pergunta complexa expusesse sua falta de conhecimento profundo sobre o produto que ele dizia liderar. A reunião estava naufragando, e ele era o capitão cego que se recusava a ouvir. Foi nesse momento de desespero contido que o Sr. Kaufmann levantou a mão, interrompendo a fala ensaiada de Bruno com um gesto seco e autoritário. Sr. Albuquerque, o senhor está nos vendendo a embalagem, mas eu estou mais interessado no conteúdo que a sua assistente tentou mencionar agora há pouco. Bruno riu, uma risada nervosa que denunciava sua insegurança crescente. Ora, Sr. Kaufmann, Helena é apenas minha esposa, ela me ajuda com a burocracia. O senhor não quer ouvir sobre algoritmos de quem nem sequer tem experiência real. O investidor inclinou-se para a frente, fixando seus olhos azuis gelados em mim. Pelo contrário, disse Kaufmann, ignorando Bruno completamente. Eu conheço muito bem a trajetória da doutora Helena. Eu fui o reitor em Stanford quando ela recebeu a medalha de excelência em engenharia de sistemas há 8 anos. Eu sabia que o nome me era familiar, só não esperava encontrá-la silenciada aqui. O choque no rosto de Bruno foi tão grande que ele quase derrubou a xícara de café sobre o próprio colo. Ele nunca deu valor ao meu doutorado ou à medalha. Eu havia guardado meus certificados em uma caixa no sótão após ele dizer que minha inteligência intimidava os amigos dele e prejudicava nosso casamento. Eu me ergui na cadeira, sentindo o peso da mão dele desaparecer do meu pulso. Dr. Kaufmann, é uma honra revê-lo, eu disse, minha voz soando como um trovão de clareza naquela sala de vidro temperado. Se os senhores me derem 5 minutos, posso explicar exatamente por que esta empresa está morrendo. Bruno tentou intervir uma última vez, mas Kaufmann o silenciou com um olhar de puro desprezo. Sente-se, Bruno. Vamos ouvir quem realmente entende do que estamos comprando. Eu abri minha pasta, conectei meu próprio laptop e comecei a falar. O silêncio agora era de respeito, e Bruno era apenas o intruso. Pelos próximos 40 minutos,
A sala de reuniões pertenceu inteiramente a mim. Eu detalhei a arquitetura de dados que eu havia criado em segredo, expondo como o modelo de Bruno era falho, arcaico e fadado ao fracasso total. Os investidores anotavam cada palavra, impressionados com a minha precisão. Bruno estava encostado na parede, o rosto pálido e as mãos trêmulas dentro dos bolsos do terno italiano. Ele via seu castelo de mentiras desmoronar enquanto eu reconstruía a credibilidade da startup diante dos seus olhos. Cada slide técnico que eu apresentava era um prego no caixão do ego dele. Isso é brilhante, Helena, comentou um dos outros investidores, um jovem gênio do Vale do Silício que até então parecia entediado. Por que o seu marido disse que você era apenas suporte administrativo? É um desperdício de recursos quase criminoso manter uma mente dessas nas sombras do escritório. Ele acreditava que o brilho dele seria suficiente para todos nós, respondi, sem olhar para Bruno, mantendo foco nos homens que agora me viam como a verdadeira líder do projeto. Mas nos negócios, como na vida, a luz de uma pessoa não deve ser usada para apagar a do parceiro, e sim para somar. O Sr. Kaufman sorriu, aquele sorriso de quem acabou de encontrar uma mina de ouro onde todos viam apenas areia. Temos uma proposta, Helena. Mas ela não inclui o Sr. Albuquerque. Investiremos na tecnologia, mas apenas se você assumir o cargo de CEO e tiver controle majoritário sobre as decisões. O ar na sala parecia ter sido sugado por um vácuo. Bruno deu um passo à frente, tentando recuperar o que restava do seu poder. Vocês não podem fazer isso. A empresa é minha. Eu fundei a marca. Ele gritava, mas suas palavras soavam ocas e desesperadas diante da realidade financeira que eu acabará de expor. Você fundou a marca, Bruno, mas Helena fundou a inteligência que a sustenta, retrucou Kaufman com frieza. Sem ela, sua marca é apenas um logotipo bonito em um navio que está afundando. O aporte está condicionado à saída imediata do senhor de qualquer cargo executivo ou de decisão nesta operação hoje. Eu olhei para Bruno e vi o homem que eu amei se transformar em um estranho patético, consumido pela própria ganância e pelo medo de ser menos do que a mulher que estava ao seu lado. O divórcio não era mais apenas uma ideia distante. Era a única conclusão lógica para aquela noite de revelações. Aceito a proposta, Sr. Kaufman, eu disse, ignorando os protestos de Bruno. Iniciaremos a reestruturação amanhã cedo. Bruno receberá sua parte pelas ações que possui, mas a partir de agora, as portas da diretoria estarão fechadas para ele. Eu nunca me senti tão leve e tão poderosa ao mesmo tempo. A reunião foi encerrada com apertos de mão calorosos, mas nenhum deles foi direcionado a Bruno. Ele ficou parado no canto, observando os investidores saírem um a um, tratando como se ele fosse parte do mobiliário antigo e desgastado que precisava ser trocado urgentemente para a nova fase da empresa. Quando ficamos sozinhos na sala, ele tentou explodir em fúria. Como você pode fazer isso comigo? Eu te dei tudo. Eu te coloquei nesta empresa. Eu fechei meu laptop com um estalo seco e olhei para ele com uma piedade que doía mais do que qualquer grito ou qualquer xingamento que ele fizesse. Você não me deu nada, Bruno. Você me usou para mascarar sua própria falta de competência. Você cortou minhas asas porque tinha medo que eu voasse mais alto que você, eu disse, caminhando em direção à porta. E quer saber? Você estava certo. Eu vou muito mais alto do que você jamais sonhou chegar. Saí daquela sala de vidro sem olhar para trás, deixando com seus gráficos vazios e seu orgulho ferido. O corredor da empresa parecia mais iluminado, e cada passo que eu dava em direção ao elevador era um passo para longe de uma vida de submissão e mentiras que eu quase aceitei como destino final. Naquela noite, fui para um hotel e liguei para o meu advogado. O processo de separação de bens seria complexo, mas eu tinha o apoio dos maiores investidores do país. Bruno tentou me ligar centenas de vezes, alternando entre ameaças e súplicas, mas eu já havia decidido que meu silêncio acabou. Acordei na manhã seguinte com a notícia da minha nomeação como CEO nas principais newsletters de tecnologia. Meu nome, Dr. Helena Albuquerque, estava finalmente onde deveria estar. A sombra de Bruno havia desaparecido, e sob a luz da verdade, eu estava pronta para liderar o meu próprio império.
6 meses se passaram e a Vertex Investimentos nunca esteve tão sólida. A logística que Bruno dizia ser impossível de consertar agora funcionava como um relógio suíço, graças aos algoritmos que ele tentou esconder do mundo. Tornei-me uma referência no setor, palestrante requisitada e líder respeitada. Bruno, por outro lado, tentou abrir outra startup com o dinheiro da venda de suas ações, mas ninguém queria investir em alguém que ganhou fama de marido opressor e incompetente técnico. Ele descobriu que, sem a minha mente para sustentá-lo, sua imagem de sucesso era apenas uma casca vazia. O divórcio foi finalizado com uma vitória esmagadora para mim. Consegui manter as patentes que criei e o controle total da empresa. Ele tentou alegar que o sucesso era fruto do suporte dele, mas o depoimento do Sr. Kaufman no tribunal foi o golpe de misericórdia que encerrou qualquer pretensão dele. Frequentemente encontro Kaufman para almoçar e rimos daquela tarde na sala de vidro. Ele me conta que percebeu meu talento no momento em que entrei na sala, mas esperou para ver se eu teria coragem de enfrentar o silêncio que Bruno me impunha. Ele não investiu apenas no código, investiu na minha força. Hoje, minha empresa é composta majoritariamente por mulheres em cargos de liderança técnica. Faço questão de criar um ambiente onde ninguém seja silenciado ou diminuído por causa de seu gênero ou posição. Minha história serve de lição para que nenhuma mente brilhante seja desperdiçada no suporte. Recebi um convite para voltar a Stanford e dar a aula magna para a nova turma de engenharia. Olhei para a medalha de excelência que agora brilha no meu escritório, ao lado do meu troféu de CEO do ano. A caixa no sótão foi esvaziada e as correntes que Bruno tentou colocar em mim foram derretidas. Às vezes, vejo notícias sobre Bruno em sites de fofocas corporativas. Ele vive de aparências, frequentando eventos para os quais não é mais convidado, tentando vender ideias que ele claramente não entende. Sinto um leve aperto no peito, mas é de alívio por não ser mais a pessoa que tem que salvá-lo. O sucesso é a melhor resposta para quem tentou nos apagar. Eu não precisei gritar para ser ouvida, precisei apenas de competência e do momento certo em que um aliado reconheceu o meu valor. A voz que Bruno tentou enterrar tornou-se o hino de uma nova era para a tecnologia e para minha vida. Minha trajetória solo tem sido de descobertas e conquistas diárias. Descobri que sou capaz de gerir não apenas sistemas complexos, mas pessoas, finanças e, acima de tudo, a minha própria felicidade. O vidro daquela sala de reuniões não é mais um limite para mim, é apenas o lugar de onde eu observo o horizonte. As reuniões de negócios agora são espaços de troca e crescimento. Quando vejo alguém hesitar em falar, eu encorajo, lembrando-me da mão de Bruno apertando meu pulso. Eu quebrei o ciclo da opressão e transformei a minha dor em uma ferramenta de libertação para tantas outras mulheres que sofrem em silêncio. O nome Helena Albuquerque hoje é sinônimo de inovação e coragem. Eu não sou mais a esposa de fulano, eu sou a arquiteta do meu próprio destino. A vida tem uma maneira justa de colocar cada pessoa em seu devido lugar quando a verdade finalmente se cansa de ficar escondida atrás de portas fechadas. Olho para o futuro com a certeza de que novas portas se abrirão. Cada desafio que surge é uma oportunidade para testar a minha resiliência. Eu venci o medo de brilhar e venci o homem que tentou me convencer de que eu era pequena. Eu sou gigante, sou livre e o meu brilho incomoda apenas quem vive nas trevas. O controle da minha nova vida está totalmente nas minhas mãos. O horizonte é vasto, a vista é magnífica e não há ninguém ao meu lado para me dizer onde posso ou não chegar. A liberdade tem o cheiro de código bem escrito e a cor de um pôr do sol visto de uma cobertura que eu mesma conquistei com garra. Bruno ficou no passado, uma lição amarga que me ensinou a nunca mais deixar ninguém segurar a minha mão para me impedir de agir. A minha voz é o meu maior patrimônio e eu a usarei para gritar ao mundo que o lugar de uma mulher é onde ela quiser estar, inclusive no topo da montanha que todos diziam ser inacessível. Obrigada, Kaufman, por ter me reconhecido naquele dia. Mas, acima de tudo, obrigada a mim mesma por não ter desistido de quem eu era, mesmo quando o mundo tentou me convencer de que eu era apenas suporte. O algoritmo da minha vida finalmente encontrou a solução perfeita, a minha própria autonomia total. A história de hoje chegou ao fim.
E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link da descrição ou do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!